Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Estamos felizes porque estamos na casa do Pai mais uma vez, oferecendo a Ele louvores e aprendendo nesse lugar. Amém? Eu queria ler com você que está escrito no livro de aos Romanos, a carta de aos Romanos, capítulo 5. E eu queria lembrá-los que é momento de nós nos gloriarmos, nos alegrarmos, nos orgulharmos de pertencer e de ser participante desse corpo, amém? Cuja a cabeça é Jesus Cristo. Então vamos fazer a leitura. E diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, no qual estamos firmes, e nós gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulações produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência é a esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer? Mas se Deus prova o seu amor para conosco em Cristo Jesus, morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Oremos. Deus Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor. Mais uma vez, através da tua bondade, do teu amor, eu peço que o Senhor usa-me como canal de transmissão de bênção, transmissão da tua palavra, Senhor. Que a tua palavra possa, Senhor, chegar no lugar que lhe apraz e causar o efeito necessário em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Aí nós começamos aqui no capítulo 5, no versículo 1, que diz que temos paz com Deus, tendo sido nós, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. E quando nós refletimos essa palavra de termos paz com Deus, surge a ideia de que a paz é a ausência de conflito, de uma forma fria de se dizer. Os países aí, por exemplo, lá no Oriente Médio, quando tem um momento que é quase difícil de se ter esse momento, que eles resolvem ter um momento de paz um com o outro. E essa paz que eles classificam é uma ausência de conflito. Às vezes você tem uma paz com a sua vizinhança, é uma ausência de conflito. Nem sempre significa que vocês se relacionem bem, que vocês gostem um do outro. Mas você tem paz por uma questão que talvez seja interessante para ambos. Você procura ter a paz, você tem um momento de paz para com o seu vizinho. Mas essa paz com Deus, ela vai além da ausência de conflito.
E é difícil da gente dizer isso, né? Eu em conflito com Deus, Deus em conflito comigo. Só que nós, antes de Cristo vir e morrer na cruz do Calvário, fazer aquele sacrifício que fez por mim e por você, a palavra diz que nós éramos inimigos de Deus. Que coisa séria. Eu, inimigo de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou todas as coisas, e nós, eu, você, antes dele próprio se doar por nós éramos considerados inimigos de Deus. É muito sério, é pesado. E ele diz que porque tendo sido nós, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então é uma paz que vai além da ausência de conflito, mas essa paz com Deus é uma questão harmoniosa. É uma questão harmoniosa. Só que Deus ainda pode ter um litígio comigo, um litígio com você, porque nós estamos vivendo nessa terra e sempre, como é sempre dito, o velho Adão, né, o velho homem está se levantando, se levanta, ele quer crescer, ele quer tomar espaço, e quando nós cometemos algo que desagrada a Deus, quando nós tomamos a decisão de optar pelo pecado, nós cometemos um litígio com Deus e podemos nos tornar inimigo de Deus. No livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo 4, na parte B do versículo, diz assim que quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. E nós estamos aonde? No mundo. Mas o mundo está onde? No maligno. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E a tendência nossa, a tendência do homem, a tendência da humanidade e a tendência do crente hoje é fazer as coisas do mundo, praticar as mesmas coisas que o mundo pratica. Se nós vacilarmos, essa é a palavra correta, nós queremos imitar o mundo. Eu estava vendo umas coisas aí esses dias aí, né, uns troféus, vocês devem ter visto isso aí, que uma denominação estão dando para os melhores talentos, gospels, os melhores pregadores. Isso é sério. Isso não, mas isso é para dar honra a quem tem honra. Mas toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda exaltação é o Senhor dos Exércitos. Mas está acontecendo. Ou seja, nós mesmo dentro da igreja, nós queremos imitar o mundo. Eu já disse isso aqui quando eu era líder dos jovens, lá atrás, em 1900 em Guaraná com Rolha. Eu queria mostrar para a juventude lá fora que era muito legal ser crente. Mas naquela época, 1980, era bem diferente. Era bem diferente. Era bem diferente. E eu queria trazer um pouco do mundo para cá, para as pessoas, né, e ajeitando, dando jeitinho e tal. Mas Tiago 4, parte B, diz que quem quer ser amigo de Deus, ou seja, quem quer ser amigo do mundo, se faz inimigo de Deus. Então, às vezes, algumas coisas que hoje, por conta de influências, nós vamos deliberando, nós vamos aceitando, nós vamos abraçando. Saiba que você está abraçando as coisas do mundo e se distanciando, se tornando inimigo de Deus. Isso é algo seríssimo, é seríssimo, porque nós não podemos perder essa paz que temos com Deus. Porque se temos essa paz com Deus, ela também foi por causa de Jesus Cristo, mediante a fé. Através do sacrifício vivo de Jesus, é mediante a nossa fé de crer que Ele se ofereceu, e por conta disso, nós hoje estamos salvos da ira de Deus.
Porque se nós somos inimigos de Deus, se nós éramos inimigos de Deus, certamente Deus tinha contra nós, porque quando Deus olhava para nós, Ele via somente pecado, só pecado, e a ira dele se acendia. E através desse sacrifício de Jesus, mediante a fé que temos, nós temos paz para com Deus. O versículo 2 diz que, pelo qual também temos entrada pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Em outras versões diz que pela qual também nós temos o acesso. É isso que diz aqui nessa versão? Não. Entrada, acesso. Nós temos o acesso. Acesso a quem? A essa graça. Hoje, se você precisar falar numa empresa multinacional, se você tem o desejo de falar com o CEO, com o presidente da empresa, uma empresa aí que tenha 40 mil funcionários espalhados aí pelo Brasil, por exemplo, é fácil você ir lá e falar: não, eu quero falar com o presidente da empresa. Você chega lá no escritório, aquele monte de salas, recepcionista. Vamos ser um pouco mais radicais. De repente, você tem uma questão, uma demanda, e você fala: não, eu quero falar com o presidente do Brasil. E aí você vai para Brasília, chega lá no Palácio do Planalto, aí tá aqueles homens, aqueles bonequinhos lá na frente, os soldados. Você vai entrando, subindo a rampa, fala: mas você vai aonde? Não, eu vou falar com o presidente. Você consegue? Será que é assim? Esse é o caminho? Para falar com homens que de repente pode resolver uma questão ou não. Agora, pelo que também temos o acesso pela fé a essa graça, no qual estamos firmes. Você já imaginou? Irmão, pensa nisso, que hoje, através da fé, você tem a possibilidade de ter o acesso ao Todo-Poderoso, ao Criador. E essa palavra já estava no meu coração, e o pastor Anísio, quando orava aqui pedindo chuva, aí eu imaginei ele entrando num lugar e indo até a fonte, até o Todo-Poderoso, e dizendo: olha, porque Ele tem o acesso, nós temos o acesso. O Senhor Jesus nos proporcionou esse acesso através do seu sacrifício, esse acesso de chegar diante do trono da glória, da graça de Deus. É o que está revelado aqui, e isso é um motivo de a gente se alegrar muito. Mas para que isso aconteça, é necessário que nós sejamos firmes. Firmes. Porque nós estamos falando de uma situação espiritual, algo que não é palpável, que não é tangível, é algo sobrenatural. E como é que se faz para ter esses acessos? Como eu disse aqui, se você quiser, eu tiver a intenção de falar com o presidente da República, ou você vai de carro, ou toma um ônibus, ou um avião, você vai desembarcar lá em Brasília, e para você falar com o Todo-Poderoso. É mais simples ainda, mas exige uma firmeza muito maior, porque não é tangível. Tem que ser firme na sua fé, saber que você pode dobrar os seus joelhos, ou então de pé, ou deitado, onde quer que esteja, com o seu coração convicto, quebrantado, e abrir a sua boca e dizer: Senhor, meu Pai, ou a forma que você costuma chamá-lo na oração, e ter a certeza que Ele te ouve, mesmo Ele não respondendo naquele momento, mesmo Ele não nos dando a resposta que nós queremos ouvir, porque Ele é Pai. E quantas vezes você, como pai,
o seu filho chega e faz uns pedidos assim, que você olha e diz: não é o momento, não é agora, não pode ser. E quanto mais menino, quanto mais criança, pior. Porque a criança, por exemplo, só o Nicolas, ele só abre a boca para pedir doce, só doce. E se eu der doce para ele toda hora que ele pedir, vai ser bom? Não, vai fazer mal. Mas ele continua insistindo. Então estáis firmes na fé, firmes. Só que o tempo vai passando, ele vai amadurecendo, né? Vai pedindo os doces mais caros. Ou seja, ficar firmes na fé, convictos. E o acesso é através de Jesus Cristo, não tem outro. No livro de João, no capítulo 14, versículo 6 diz: eu sou o caminho, eu sou o acesso, eu sou a entrada, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o acesso. Estais firme, crer que através do sacrifício de Jesus você pode acessar esse Deus Todo-Poderoso. E sempre que orar, invocar em o nome de Jesus e crer que o Senhor irá te ouvir. Hebreus 10, 19 e 20 diz: portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne. O autor do Hebreus, ele fala sobre o sacrifício como esse acesso. Nós sabemos a história que antes, para entrar no templo, existia o lugar sagrado, santo dos santos, e só o sacerdote entrava uma vez por ano. E quando Cristo morreu, te deu esse acesso para você acessar o trono da glória, apresentar o seu melhor louvor. E é quando dá a impressão, né, que a gente fala de entrar diante do trono. Eu acabei de falar aqui agora há pouco também a respeito desse assunto. Quando você tem uma causa, alguma coisa para ir lá, né, falar com o presidente ou quem quer que seja. Mas não é só para pedir, para falar com Ele, para agradecer, para compartilhar, para engrandecê-lo. Porque nós aprendemos que só Ele é digno de honra, de glória, de louvor, de exaltação. E é necessário que você tenha fé, e através de Jesus Cristo você acessa esse caminho para apresentar-se diante do trono de Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E Efésios 2,18 ainda diz: porque por meio dele, Jesus, ambos temos acesso ao Pai, e em um mesmo Espírito. Ele falando a respeito dos judeus e dos gentios. Tanto judeus como gentios, através de Jesus, têm o acesso ao Pai. Então é necessário que nós estejamos firmes. Não dá para titubear, não, firmes. Não, eu sei que eu posso falar com Deus, eu sei que hoje eu tenho esse acesso, convictos que nós podemos entrar diante dele. E é necessário de fazer o que com isso? Nos alegrarmos, porque a parte B do versículo diz assim: gloriamos na esperança da glória de Deus. Vamos ler o versículo todo. Pelo qual também temos a entrada ou o acesso pela fé. Essa é a graça no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Fica firmes, e você tem que se gloriar, se orgulhar, se alegrar
com essa esperança, que Ele te ouve, que Ele pode te ouvir, e que Ele está pronto para te ouvir, tanto para você ir falar com Ele alguma coisa que você necessita, quanto para oferecer o seu louvor, quanto para oferecer a sua adoração, quanto para falar com Ele coisas simples do dia a dia, como um relacionamento de pai e filhos. É necessário ter essa convicção, essa firmeza. Louvado seja o nome do Senhor. E não somente isso, mas também nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, a esperança. Puxa vida. Agora, se gloriar na tribulação, como é que é isso? A tribulação, ela vem, ela nos surpreende, porque a gente tem aprendido, houve uma desconstrução, que nós só somos vitoriosos, né? Que nós vencemos, etc. E de repente surge uma tribulação. E a tribulação, ela é algo que é permitido por Deus. E nem toda tribulação é má. Só que é necessário que a gente tenha maturidade para entender. E o que é tribulação para um, não é tribulação para o outro. Tribulação são diferentes para cada um tem a sua. O livro de Efésios, ele diz que nós devemos nos revestir da armadura de Deus para que possamos resistir o dia mau. Ou seja, o dia mau vem, é o dia da tribulação, e são tribulações diferentes, um para cada pessoa, um para cada um. E nem toda tribulação, de toda ela é má. Não sou eu que estou dizendo isso. Quem diz isso é Paulo, quando escreve aos Romanos. Ele diz que essa tribulação, ela pode trazer para nós, produzir. Olha, ela é produtiva. Ela é produtiva. Ela produz paciência. E a paciência traz a experiência. E a experiência, a esperança. Esperança de dias que essa tribulação irá passar. A confiança, igual a confiança que Jó teve, quando os seus amigos foram lá e criticaram, e condenaram, e acusaram, e disse: olha, você só está assim porque você tem pecado contra Deus. E Jó, naquela esperança, passando por todo aquele processo, ele diz: olha, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que essa tribulação que eu estou passando, esse momento difícil, ela está trazendo para mim experiências, e está provocando a minha paciência. E essa paciência me traz a esperança de vencer, e ainda mais a esperança da graça, da glória de Deus, do encontro com o Senhor, da nossa estada, do nosso momento de nós sermos elevados ao trono da glória, arrebatados, como promessa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E essa tribulação faz nos crescer. Pedro 5,10 diz que o Deus de toda graça, que em Jesus nos chamou, e a sua eterna glória, depois que havemos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe e confirme, fortifique e estabeleça. Tem situações que só nos leva a nos aproximar, a pedir uma audiência com o Todo-Poderoso, com o Pai, através da tribulação. Existem situações e só conseguimos chegar diante da presença de Deus com o coração quebrantado diante da tribulação.
E aí é necessário, às vezes, que isso aconteça. E se acontece, e quando acontece, o Senhor nos aperfeiçoa, Ele nos melhora, Ele nos molda, Ele vai nos transformando, vai nos lapidando. Por quê? Porque Ele nos ama. Ele nos ama. Ele nos ama. E é dessa forma que Ele faz. Mesmo vindo a tribulação, vai para moldar, é para aperfeiçoar, é para melhorar, vai trazer experiência, a experiência vai trazer a paciência, e a paciência vai provocar a esperança, que você vai ser melhor, uma pessoa melhor, uma pessoa que dará muito mais frutos. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 5 diz que a esperança não traz confusão. Portanto, o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A esperança, em outras versões diz assim, a esperança não nos decepciona. Ela não nos confunde. Por quê? Porque antes nós vemos que nós estamos firmes na fé. Porque nós temos o Deus de paz e a paz de Deus, e temos esse acesso para falar com Ele, para estar com Ele, e essa esperança não nos decepciona. Por quê? Porque pode demorar 1 minuto, 2, 3 dias, meses, e a resposta nem vir, mas você sabe que você abriu essa boca, falou com Ele, e que você esteve com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Experiências que de repente você está buscando algo por uma causa, uma situação, um conflito, e nem resposta tem, mas só o fato de você entender que você esteve frente a frente com Ele, do lado dele, e Ele, através do teu poder, o Espírito Santo derramando amor em seu coração, você sai daquele ambiente de oração, de louvor, de exaltação, com uma paz. E essa paz que eu sempre digo, é uma paz que as pessoas não entendem, que excede todo entendimento, todo entendimento. Louvado seja o nome do Senhor. O amor é derramado. Nós lemos aqui versículo 5. O amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que foi nos dado. Olha que presente. Você já tem. Nós já temos esse Espírito Santo que está aqui. Esse amor foi derramado. Ele nos amou tanto e nos ama tanto que quando Jesus subiu aos céus, Ele disse, olha, eu vou enviar o Espírito Santo, e hoje Ele habita em nós. É Deus habitando em nós, Espírito Santo habitando em nós. É Deus demonstrando o seu amor através do Espírito Santo que é derramado em nós. E nós podemos, de acordo com a nossa prática diária, nos enchermos a ponto de transbordar esse amor, a ponto de poder exalar o cheiro de Cristo através desse amor que foi derramado dentro de nós. Versículo 6 diz que porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. O 8 diz, mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. O 7 antes diz, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que por alguém ouse morrer. Quem teria coragem de entregar a sua vida a favor de uma pessoa boazinha, uma pessoa honesta, digna, boazinha, mas olha, eu vou, praticamente impossível. Mas Jesus, Ele se entregou, Ele entregou a sua vida pelos seus próprios inimigos.
pelos inimigos de Deus, porque através do pecado que havia sobre o homem, nós éramos considerados inimigos de Deus, pessoas más, pessoas ruins, bicho ruim. Eu, se não for o Espírito Santo de Deus na minha vida, bicho ruim. Você não é diferente. Mas Deus nos amou a ponto de entregar a sua vida, o seu Filho Jesus Cristo, para que nós tivéssemos hoje essa esperança. Ele morreu pelos fracos, pelos ímpios, pelos maus. Existia uma dívida muito grande, era uma dívida impagável, o número de pecado era terrível, a ira de Deus estava sobre o homem, e não havia o que fazer. Mas Cristo vai lá e morre por nós, sendo a nós ainda as piores pessoas, cheias de maldades. Sabe qual é o nome disso? Amor. O amor de Deus. No livro de Colossenses, no versículo 2, versículo 14, diz que, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, o qual alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando na cruz, despojando os principados e as potestades, expôs publicamente a ele e triunfou-se a si mesmo. Ele diz: olha, esse monte de homem ruim, um homem mau aí, tudo comprado. Não há mais sentença de morte sobre eles. Ele nos resgatou por esse amor. Aleluia. Jesus se ofereceu a morrer por pessoas que eram inimigas de Deus, os seus próprios inimigos. Vamos, versículo 9 diz que logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. A ira de Deus estava sobre o homem, e a ira de Deus continua sobre o pecado. Se nós voltarmos ao pecado, nós voltaremos a ser inimigos de Deus. Se nós não deixamos o pecado, tornaremos ser inimigo de Deus. Agora você imagina você ser inimigo de Deus? Não sei se você já passou por essa experiência de ter pessoas que são ou que foram seus inimigos. Hoje nós, moldados através da experiência, da esperança, do amor de Cristo, nós agimos diferente. Mas eu acredito que você já teve, talvez, alguém aqui, pode ter pessoas que se consideraram inimigos, pessoas que para você eram insuportáveis, pessoas intragáveis. Eram pessoas. Agora você imagina o Pai Todo-Poderoso, e nós, se voltarmos ao pecado, ou se não deixarmos algum pecado que nós trazemos, tornaremos inimigo de Deus. Deixai. Mas o sangue de Jesus nos livrou da ira de Deus. Ele foi lá, se entregou e agora, aquele que crer, que aceitar, que estiver firme, convicto na sua fé, está salvo da ira de Deus. O versículo 10 diz que, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ou seja, as coisas não se limitam nessa vida. Eu estou falando aqui de algo vindouro. Eu estou falando de uma vida eterna. Estou falando de um relacionamento que nos levará à vida eterna, que nos leva à vida eterna. Ele nos salvou, Ele nos resgatou
E Jesus nos reconciliou com Deus. Olha que legal. Eu, amigo de Deus. Eu, você tendo paz com Deus. Eu, você tendo acesso a Deus. É algo grandiosíssimo. É algo espetacular. É algo tremendo. Ah, que bom. O versículo 11 diz que em nós, e não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. É tempo de gloriarmos, como eu disse no começo, exaltarmos, nos orgulharmos. Sabe quando você chega num ambiente, existem pessoas de renome, de fama, né? E aí você está lá e de repente, um ambiente, várias pessoas que você conhece também, chega um famoso, e aí você vai lá e põe a mão no ombro e diz: oi fulano, que orgulho de você conhecer aquela pessoa. Agora imagina, que orgulho que nós temos que ter. Nós que éramos inimigos de Deus, agora somos reconciliados com Ele, através de Jesus Cristo. Olha que maravilha. Dá vontade de sair apresentando para todo mundo. Olha aqui, está aqui, o meu amigo. E eu tenho paz com Ele, e Ele tem paz comigo. E não é só paz, eu tenho acesso a Ele. Ele que fez todas as coisas. Ele que tem a terra na palma da sua mão. Ele que é dono do ouro, dono da prata. Ele é o Deus que dá, o Deus que tira. Ele é o Deus que cuida. Ele é o Deus que conforta, o Deus que acalenta. Eu tenho acesso a Ele. Você tem o acesso a Ele. Nós temos o acesso a Ele. Então permanecer firmes e gloriarmos no Senhor. Para nós recapitularmos e finalizar, estamos em paz com Deus, temos paz com Ele e Ele conosco. Temos o acesso a Deus, temos livre caminho, podemos ir a qualquer momento, a qualquer hora, a qualquer instante. O acesso está livre, o caminho está feito. Temos uma esperança que não nos decepciona. Podemos passar por sofrimento, tribulação, mas toda tribulação ela tem um propósito. O propósito da tribulação é por o nosso crescimento. Por último, Jesus Cristo me amou, te amou, a ponto de morrer por mim, mesmo eu sendo ainda o seu inimigo. É lindo, não é? Então vamos aplaudir esse Deus Todo-Poderoso. Que nós possamos refletir um pouquinho nessa palavra e aproveitar tudo isso que a gente tem, esse tempo de paz, esse acesso. Quando estivermos ali naquela luta, naquela tribulação, absorver o que há de melhor e ainda se aproximar ainda mais de Cristo. Fica firme, confia no Senhor. Você quer orar comigo? Grande Deus e eterno Pai, Senhor, nós queremos te agradecer por o momento dessa palavra, Senhor, que o Senhor concedeu à tua igreja. Pai, eu fico sem palavras para dizer o quanto sou grato pelo que o Senhor fez na cruz do Calvário através de Jesus Cristo. Nós sabemos e sempre dizemos que não merecemos nada porque somos maus, imperfeitos, mas o Senhor nos amou tanto
E o bom, o bacana é que quando nós vamos nos aproximando de Ti, através desse acesso que nós aprendemos essa noite aqui, falamos essa noite, nós vamos ficando parecido com o Senhor. Ou pelo menos é o que nós queremos fazer, ficar parecido com o Senhor, para que nós possamos amar o nosso irmão, amar a nossa família, amar os nossos amigos e amar assim como o Senhor amou os nossos inimigos, porque eles surgem, a Deus, e quaisquer tribulação que possam vir, Senhor, eu peço a Ti que nos condicione ainda mais, nos dá força, e que nós possamos observar, Senhor, e aprender com essa experiência, e crescermos, Senhor. Ó Deus, ó Pai, o Senhor é grande, tremendo e é tão bom, tão poderoso. Senhor, e me parece que é tão simples estar diante de um Deus tão tremendo, Senhor. Que o meu coração se alegra em poder participar, em poder ser um eleito, ser um daqueles que foi comprado, naquela cédula que foi riscada, aquela cédula que foi tomada, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que já foi feito por nossas vidas, Senhor. Deus, e traz paz aos nossos corações, porque mesmo sabendo que nós temos paz com Deus, o Senhor tem paz conosco, às vezes os nossos corações não estão em paz. Pai, às vezes nós estamos tão ansiosos com tantas coisas, e às vezes são coisas tão pequenas para uns, outros são coisas maiores. Mas, Senhor, às vezes nós ficamos tão ansiosos e não há paz em nossos corações. Então, que essa paz possa vir sobre nós, e que nós possamos entender que o nosso coração foi derramado o amor, foi derramado o amor de Deus, através do Espírito Santo, derramado esse amor, Senhor, esse amor que nos constrange, Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado, Deus, em nome de Jesus.